Opa, e aí, tudo bem? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do método, né? Qual é o método da Ox Academia, né? Como é que a Ox Academia organiza a estrutura do método de passar treino, de passagem de treino, de entendimento de treino. Na verdade, é uma conduta, né? É uma conduta. Então, para que a gente tenha uma mensagem clara, uma mensagem uniforme, a gente tem que ter este método, né, esse parâmetro, este caminho a ser seguido por todos os profissionais que estão aqui realizando treino, né? Claro que dentro desse caminho a gente vai ter autonomia para caminhar de diversas formas. A gente vai poder correr, a gente vai poder saltar, a gente vai poder andar de lado, andar de costas, ou seja, né, a gente vai poder construir o jeito que a gente caminha, mas o caminho ele tem que ser dado e tem que ser o mesmo caminho para todos, até para que os alunos eles entendam, interpretem, né? E saibam que o sistema de treino é o sistema de treino e de conduta da Ox Academia, e não do professor Gustavo, do professor Felipe, do professor Matias, enfim. Isso é muito importante deixar claro, porque isso nos traz tranquilidade, nos traz conforto, nos traz paz, nos traz uma série de fatores positivos para com nós profissionais, para conosco, e também para com os alunos também, né? Porque se o aluno vem, por exemplo, se o aluno vem à academia no turno da manhã, por exemplo, e ele está acostumado a fazer o treino com o professor Felipe, está acostumado, só faz o treino com o professor Felipe, e por um motivo ou por outro, o professor Felipe tem um método dele, tem um caminho dele, tem um jeito de passar o treino dele, enfim. E por um motivo ou por outro, ele tem que trocar o turno de trabalho, por exemplo. Aí esse aluno, aí o Joãozinho, ele começa a vir à noite. E à noite o Felipe não tá trabalhando à noite. Talvez por uma falta de método, uma falta de caminho, de conduta, a gente crie neste aluno uma barreira que impeça dele evoluir de uma forma legal, evoluir de uma forma contínua, com tranquilidade, com serenidade, e não ter a desconfiança que o treino do professor Gustavo é melhor que o treino do professor Felipe. Isso gera conflito entre os colegas, gera conflito entre os alunos, e não é uma situação legal. Então, para que a gente tenha o mínimo possível este conflito, que ele seja somente por afinidade, não por desconfiança de qualificação técnica, nem afinidade pode ser, né? Então, a gente tem que tratar todos bem e tal, reduzir o mínimo possível essa questão também. Mas para que este aluno se sinta seguro e entenda todo o processo e faça sempre, tenha continuidade na evolução dele, a gente tem que seguir um método, tem que ter um método, e ele tem que entender que o treino é da Ox Academia e o treino não é do professor Gustavo e não é do professor Felipe. Então, vamos abrir o material lá para a gente acompanhar, visualizar, fica mais fácil, né? Vamos lá. Vamos botar aqui para cima, aumentar um pouquinho o meu tamanho aqui. Isso. Agora ficou legal, agora ficou bom. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse módulo 6, ele fala sobre os procedimentos práticos na sala de musculação, posturas, posições e execuções, né? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz no processo de treino? Vamos imaginar um cenário aqui, um cenário de musculação, né? Um cenário lá da sala de musculação. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz quando o aluno começa o treino dele lá? Na parte prática, né, na questão técnica, ali, na questão de campo, como a gente diz, né? Então, o aluno faz o aquecimento, que é a primeira parte do treino, que consiste em, no aquecimento, a gente aumenta a temperatura corporal, lubrifica as articulações, eleva a pressão e a frequência cardíaca, a gente prepara o corpo, né, para a parte principal, que, digamos assim, é o levantamento dos pesos lá. Esse aquecimento, ele deve ser, a gente não pode faltar atenção a isso, que isso é muito importante até para a parte principal também, que esse aquecimento ele deve ter intensidade no máximo média. Ou seja, a gente não pode dar todo o gás, entre aspas, né, todo o gás, entre aspas, no aquecimento. Aí nos falta energia para dar atenção máxima na parte principal.
Como é que a gente pode realizar esse aquecimento? O aquecimento ele tem diversas formas de ser realizado, né? A gente entende, algumas pessoas entendem que o aquecimento ele deve ser somente aeróbico, o exercício ali de endurance ali, envolvendo esteira, bike, elíptico. Legal, é um aquecimento bacana de se fazer e é o que a gente mais usa, na verdade. Mas existem diversas formas de a gente realizar o aquecimento. A gente pode fazer um aquecimento com circundução, a gente pode fazer um aquecimento nos próprios aparelhos, reduzindo a carga numa intensidade no máximo média, entre leve e média, fazendo repetições mais elevadas, né? Com gesto, imitando o gesto motor principal, da hora principal do treino. A gente pode pular corda, a gente pode fazer um abdominal leve, a gente pode fazer pliometria com movimentações super leves, de leves a médias, né? Para preparar o corpo, então, para que a gente possa vir executar a parte principal. Então, o aquecimento está aí bem básico, né? A questão mais básica, a primeira parte do treino, que a gente já viu lá na questão técnica de cinésio, lá, e da própria musculação, que o aquecimento ele é a parte inicial da aula, né? A gente chama de parte inicial. Uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração também quando o aluno está executando os movimentos, fundamentalmente de musculação, que tem uma sobrecarga externa, né? Que a gente carrega um peso, é a questão da velocidade de execução dos movimentos. Então, a gente vai lá, item por item, a gente vai entendendo qual é a importância desse processo de velocidade de execução. Como eu venho dizendo em todos os módulos, em todas as aulas aí, a literatura, principalmente no que diz respeito à questão fisiológica do músculo, da contração muscular, né? Ela, às vezes, nos diz uma coisa que vai de encontro, que vai ao contrário dos princípios mecânicos. E para a gente ter uma segurança, isso eu entendo tão claro no processo de conduta da questão da musculação, do treino aí, que a questão mecânica de forças internas e forças externas, ela tem um papel fundamental de ser analisada, de ser olhada, de ser vista e da gente ter uma atenção legal nela, porque geralmente é ali que a gente tem a maior incidência de lesões, de desconforto e não eficácia, né, na questão do propósito que a gente tem de treino, que é saúde estrutural, saúde fisiológica e etc. Então, ali, a velocidade de execução tem que ser lenta e constante. O que é lento e constante? Sem aceleração, sem acelerar e sem desacelerar. Então, existe uma coisa prática, né? Uma coisa até empírica, não tão empírica, mas mais prática, que a gente fala muito. Isso aqui são chaves, né? Chaves. 2 segundos na fase positiva, que é a fase concêntrica, e 2 segundos na fase negativa. Ou seja, o aluno executa o movimento com a mesma velocidade, sem acelerar e sem desacelerar. Então, o que a aceleração causa? Isso é conteúdo, como a gente já viu, né? Conteúdo, acho que, de repente, de 8ª série, ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, que é o conteúdo de física, né? Que nos diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Se eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração, eu sei que se eu acelero o movimento, eu vario a força. Ou seja, a grosso modo, para a gente entender de um jeito bem fácil e bem tranquilo, quando eu acelero o movimento, eu carrego mais peso, entre aspas, né? Em um trecho do movimento, no primeiro terço do movimento, que eu empurro o objeto, pela lei de inércia ele tende a continuar em movimento, e no último terço do movimento que eu seguro. Ou seja, ali no primeiro terço da positiva e no último terço ali da fase negativa, né? Então, por isso que, como eu falei no módulo da musculação lá, os alunos sentem que, eu estou fazendo rápido porque fica mais leve. Na verdade, não fica mais leve, na verdade, fica muito mais pesado, mas num espaço de tempo muito menor. Ou seja, a percepção em relação ao tempo faz ele pensar que fica mais leve, mas fica mais pesado e mais danoso justamente onde não pode, no primeiro terço e no último terço do movimento, que é geralmente quando a musculatura e os tendões estão alongados e a estrutura articular está exposta, né? Então tem todo esse processo. Então vamos lá.
por efeito, a carga não é constante ao longo do movimento, como eu estou falando nesse exemplo, né? O que acontece? Pode gerar lesão na estrutura muscular, tendínea, ligamentar e articular como um todo, né? Com força de compressão, tensão, cisalhamento, todas aquelas as ações de força que a gente vai ver no módulo mais avançado aí de mecânica, né? E também não proporcionar o efeito buscado com o objetivo do treinamento. Vamos partir para o outro ali. A postura na execução dos movimentos. Como é a postura na execução dos exercícios? Então, a gente vai vai dar uma pincelada bem básica aí, para um entendimento mais amplo, que é lógico que existem outras posturas, existem bancos 45, banco alto, banco baixo, exercícios que são feitos nas polias reguláveis, que nos dão uma posição, uma postura diferente. Por isso que a gente vai falar aqui sobre as questões básicas de postura e execução de exercícios. Então, lá, os exercícios realizados em pé. Quadril levemente atrás da linha central de gravidade que atravessa os ombros, joelhos e pés. Pés na linha dos ombros ou quadris, joelhos levemente flexionados. A gente costuma ouvir o termo semiflexionado, né? Alguns professores, alguns autores falam que semi não existe, ou tá ou não está, ou é ou não é. Então, por isso que a gente coloca ali joelho levemente flexionado no começo da flexão e o abdômen sempre contraído. Os exercícios realizados em posição sentada. Vamos lá, então. Opa, vamos subir lá. A gente foi bastante em posição sentada. Utilizamos geralmente para variações de angulação e comprimento da fibra muscular, como exceções para alunos que possuem limitações para executar os exercícios em pé. Exercem uma força de compressão maior nas vértebras, geralmente tirando ou diminuindo as curvaturas naturais da coluna, né? Bem como a dissipação de força e energia que os membros inferiores proporcionam através da posição em pé. Toda atuação da força externa atua diretamente, entre aspas, né? Claro que tem vetores que distribuem as forças para outros lados, mas que distribuem diretamente na coluna. Então, sempre que a gente puder, educar o aluno, claro que dá um pouquinho mais de trabalho, mas ensinar o aluno, fundamentar, saber qual musculatura ele tem que contrair, saber para onde ele tem que levar o quadril, onde ele tem que atuar com as forças internas e externas dele, a gente sempre opta por exercício com a sobrecarga sempre em pé, justamente por isso, por dissipação de força, por preservação das curvaturas naturais da coluna, que servem justamente para diminuir o impacto fundamentalmente de compressão nessa coluna. Que o exercício sentado, como a gente já falou, né, vai diretamente na coluna. Agora a gente tem duas coisas aqui bacanas, né, que é a relação do cotovelo, a relação do cotovelo e dos ombros na execução dos movimentos. Partindo da premissa que todos nós que estamos vendo essa aula agora, né, nós já tenhamos o conhecimento prévio sobre a anatomia humana, a estrutura articular, a estrutura do ombro, a gente vai entender claramente por que dessa relação. E essa relação é muito prática, muito fácil de ser administrada na academia e muito fácil de fazer o aluno entender como é esse movimento também. Então, ali, ó, a relação do cotovelo e do ombro na execução dos exercícios serve fundamentalmente para segurança e conforto articular, ou seja, sem diminuição de espaço intraarticular, sobrecarregando as estruturas, né, de tecido mole, cápsulas, etc., né? A gente também consegue mexer na intensidade de acordo com o princípio das alavancas. Onde o cotovelo está colocado, a gente consegue também mexer na intensidade, ou seja, fazer mais força, gerar mais força para vencer um movimento que tenha a mesma carga. Vê que tudo está ligado, tudo está ligado. Então, aqui a gente prioriza a segurança articular e o aumento de intensidade ou diminuição de intensidade do exercício para que o aluno possa executar com a mesma carga forças diferentes, digamos assim, né? Pelo princípio fundamental das alavancas que a gente já viu no módulo de cinesiologia de musculação. Vamos partir para o outro lá. Posição dos cotovelos. Então, vamos indo. Exercícios com a ação da força externa paralela à linha longitudinal do corpo. O que são exercícios com a ação da força externa paralela à linha longitudinal do corpo?
a linha longitudinal do corpo vai da cabeça, imaginamos que a gente sempre esteja em pé, né? Vai da cabeça até a ponta dos pés. E essa força tem o vetor ou para cima ou para baixo. Então, ela está na linha paralela da linha longitudinal, né? Está paralela à linha longitudinal do corpo. Exemplos disso é uma rosca direta com halter, um tríceps na rodana, faz força, um tu puxa a resistência para baixo, outro tu puxa a resistência para cima, né? Então, ali, neste caso, o cotovelo fica sempre à frente dos ombros durante a execução do movimento. Se formos pensar nos planos, sempre na parte anterior do corpo, quando a gente analisa o plano frontal do corpo, né? Para a segurança, como eu disse, a segurança articular aí. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Opa! Trazemos aqui. Vou aumentar só um pouquinho, não muito. Aí, Então, para a segurança são exemplos. O desenvolvimento, a puxada frontal, puxada me puxa para cima, eu faço a força para vencer ela para baixo. A linha da ação da força está paralela à linha longitudinal do meu corpo, né? Elevação lateral, em menor grau e intensidade. Então, aqui, ó, aqui faltou um M, ó. Eu botei entre parênteses ali para vocês entenderem o seguinte, que não menos importante a questão da segurança, a questão da intensidade também da força interna que a gente produz, também é importante. Por isso, ali, em menor grau e intensidade. Primeiro é a segurança. Então, vamos lá. Para a intensidade, em primeiro lugar, intensidade, são exemplos. Bíceps com barra, opa, ali foi um R a mais ali, vamos tirar esse R. Bíceps com barra, halteres, tríceps na rodana, como eu falei, e menor grau a segurança. A segurança também é importante, mas aqui a gente não tem uma sobrecarga tão importante nos ombros, por exemplo. Aqui a gente tem uma sobrecarga, no caso do bíceps, para quem tem um recurvado, por exemplo, consegue fazer uma hiperextensão de cotovelo, é não botar o cotovelo um pouquinho para frente, para a gente aumentar um pouquinho a alavanca, aumentar a intensidade de força interna que ele produz para executar o movimento, e também proteger a articulação, não indo até o fim. Observação ali, o encolhimento pela ação muscular em relação das forças em função articular é um caso à parte disso que a gente está vendo, porque também tem a ação da força na linha paralela, ali longitudinal, mas ele tem uma particularidade que a gente vai entender numa próxima aula aí. Ali o 2, exercício com ação da força externa transversal à linha longitudinal do corpo. O que é transversal à linha longitudinal do corpo? Eu estou aqui, linha longitudinal, o que atravessa, transversal, o que atravessa. É a mesma coisa do plano, né? Não tem nada a ver com eixo. O plano, que divide parte superior e parte inferior. Então, aqui, ó. Aqui o cotovelo fica sempre abaixo da linha dos ombros durante a execução do movimento. Se formos pensar nos planos, exercícios feitos no plano transversal, com o ângulo interno do braço em relação ao tronco sempre inferior a 90 graus. Ou seja, com o braço nunca chegando ao ponto total de abdução. Para a segurança e eficácia, daí os dois aqui andam juntos, são importantes, segurança e eficácia. Não consigo identificar um fator mais importante do que o outro neste caso específico aqui, desta questão 2, né? Então, todos os exercícios de supino, crucifixos, peito, costas, remadas, voador invertido, enfim, todos os movimentos de empurrar e todos de puxar neste sentido, né? A gente costuma dizer que os exercícios de empurrar são do treino A e os exercícios de puxar são do treino B, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente lá, né? Então, a relação, espero que tenha ficado clara. Todos os exercícios, quando for analisar a execução em si, ou o cotovelo tem que estar à frente da linha dos ombros ou abaixo da linha dos ombros. Isso deixa o meu ombro seguro, confortável para executar o movimento com o menor risco de lesão possível, fazendo com que eu possa executar a relação força-comprimento na execução do movimento de uma forma mais segura e eficaz. Agora a gente vai para a questão, o que eu costumo dizer também, que isso é claro, isso é uma parte didática, né? A gente tem toda a parte técnica, a parte teórica e tal, mas também a gente tem a parte didática. Como eu explico para o aluno que ele tem que botar o cotovelo à frente ou abaixo?
Sempre é garçom carregando bandeja. O garçom nunca carrega a bandeja atrás, porque senão ele deixa cair. Então, sempre garçom carregando a bandeja aqui é o movimento do cotovelo em relação ao ombro, né? O sentido dele. Vamos lá. Agora vamos falar dos pés. Relação dos pés com movimentos de extensão e flexão de joelhos. No extensor, o aparelho de chuta-chuta é aquele que a gente faz sentado, que faz extensão, que é o exercício que a gente chama do treino de empurrar. Adotamos a postura do pé em dorsiflexão, apontando para cima, né? Sempre quando o aluno estiver fazendo esse movimento, a gente aponta o seu pé para cima. Claro, claro. Vamos lembrar sempre, tem as exceções, mas para uma pessoa normal, num ambiente normal, numa temperatura normal, numa conversa normal, numa escuta normal, sempre o pé apontando para cima. Nos exercícios de flexão de joelhos, como flexor sentado, em pé, executamos com o pé em flexão plantar, ou seja, apontando para baixo. No treino A eu aponto o pé para cima e no treino B eu aponto o pé para baixo, né? Isso dá uma proteçãozinha articular, uma pré-contração na musculatura ali e tal, deixa a articulação mais estável, né? Experimenta fazer um chuta-chuta com flexão plantar e põe a mão na tua patela. O que acontece? Quando tu faz esse tipo de contração, geralmente a patela recua um pouquinho e ela fica, entre aspas, solta, ela fica bamba. Então, quando tu aponta a ponta do pé para cima, tu tem uma contração da cadeia anterior quase que total do teu membro inferior, protegendo, deixando estável essa roldana natural que se chama patela, além da própria musculatura que atravessa a articulação do joelho, né? Relação dos pés com o movimento de extensão e flexão são esses que a gente viu. Os aspectos considerados aqui são proteção articular, como eu falei ali, e maior contração da musculatura envolvida, deixando o exercício mais pesado, entre aspas, né? A mesma coisa, isso é prático, isso é empírico. Tá fazendo um chuta-chuta, uma cadeira extensora lá no extensor, aponta o pé para cima para ver se não vai ficar mais difícil a execução dele. Ao contrário, também é verdade. No flexor, aponta para baixo para ver se não fica, entre aspas, mais pesado. Isso a gente consegue mexer na intensidade, com os pequenos detalhes do exercício de um aluno, sem mexer na sobrecarga. E quando a gente mexe na intensidade e não mexe na sobrecarga externa, a gente protege as articulações. É que nem eu fazer um bíceps, uma rosca direta lá, um bíceps com barra, roubando para a caceta lá, roubando na execução do movimento. Quem eu estou sobrecarregando, além da musculatura, eu não tenho que, quando eu faço um exercício, olhar só para o músculo. Eu tenho que olhar para o corpo como um todo. Então, eu estou forçando o quê? Eu estou forçando a articulação do punho, que é super frágil em relação àquela sobrecarga externa, e geralmente quem roda acelera, aumentando aquela força, e estou sobrecarregando a articulação do cotovelo sem necessidade nenhuma, se eu posso controlar através das questões mecânicas a intensidade dessa força. Então, isso é muito importante quando a gente passa o treino para um aluno e a gente pensa na saúde do aluno antes de pensar no músculo do aluno. Porque ficar forte, como a gente já viu aqui ao longo desse treinamento, é muito fácil ficar forte. Agora, é mais difícil ficar forte com saúde, preservando a estrutura. Vamos lá? Continuar falando aqui da relação dos joelhos, pés e quadris nos movimentos fundamentalmente de leg press e agachamentos. Isso aqui também é um detalhe muito importante, porque esses movimentos, eles têm uma sobrecarga externa muito forte, e se a gente executar errado, a gente pode machucar a articulação de tornozelo, a gente pode machucar a articulação do joelho, a gente pode machucar os quadris, a gente pode machucar a coluna lombar até a parte de cima da coluna. Então, quando a gente não tem um conhecimento amplo, não vê o aluno como um mecanismo amplo, a gente, às vezes, não querer ajudar, mas não conhecendo o processo, a gente atrapalha, a gente prejudica o aluno. Então, vamos lá. Opa, vamos subir de novo um pouquinho aqui para vocês poderem acompanhar. Então, ali, ó, atentar sempre para os pés ficarem o mais próximo possível da linha dos quadris. Não quer dizer que seja quem está exatamente na linha do quadril, mas vai fazer um agachamento. Abre o máximo lá, parece que vai fazer um exercício de flexibilização de adutores.
Aí os vetores de força, eles se desordenam todo. Tu sobrecarrega o joelho em força de cisalhamento, em força de compressão, em força de tensão, o quadril desequilibra, comprime a articulação. Então, esses exercícios, fundamentalmente, claro que tem exceção, e a exceção é o agachamento sumô, por exemplo. Mas, fundamentalmente, esse exercício, para a gente, se a gente pensa nas articulações e não só na musculatura, ele deve ser executado o mais próximo possível da posição anatômica. Por quê? Porque quando eu parto da posição anatômica, eu estou com as articulações, entre aspas, livres para rodarem mecanicamente, naturalmente. Mecânica natural do movimento. Então, vamos lá. Aqui, ó. Toda a pressão é concentrada nos calcanhares e não na ponta dos pés. Ó, vamos sempre imaginar, eu estou sendo repetitivo, mas isso é importante para vocês entenderem esses processos. A ação das forças externas e as forças internas. As forças apontam para um lado, para o outro. Quando tu vê, entende isso direitinho, tu consegue ajustar o aluno na melhor forma possível ali, né? Evitando sobrecarga nos pés e nos joelhos. Os pés ficam apontados para frente, os joelhos correm na mesma linha dos pés, ou seja, quando eu faço um leg ou quando eu faço um agachamento, o joelho não pode abrir e fechar como se fosse uma gaita, como se fosse uma sanfona. Ele tem que correr o mais próximo possível e o maior tempo possível na linha dos pés, na posição anatômica que a gente já falou, né? Claro, tem gente com pé abduzido, tem gente com pé abduzido. Isso são tudo exceções. Aqui é uma maneira, um apanhado geral para o entendimento. As exceções a gente vai tratar como exceções e não como regra. Vamos sempre ficar atento no âmbito geral da questão que a gente está conversando e nunca nas exceções, porque as exceções elas nos atrapalham para a gente entender a parte principal que a gente está falando, né? Então, vamos lá. Ali, como eu já disse, né, os joelhos correm na mesma linha dos pés, ou seja, eles não podem abrir ou fechar durante o movimento. Os joelhos também não podem ultrapassar excessivamente a linha dos pés. No leg, fundamentalmente no agachamento, por vezes o joelho ultrapassa um pouquinho a ponta do pé. Não tem problema ultrapassar um pouquinho, mas ele não pode ultrapassar excessivamente. Força ligamentos e tal, própria musculatura, estrutura articular. Então, a gente tem que evitar que seja excessiva essa ultrapassagem. O bom é não ter, mas se tiver, que ela não seja excessiva. Um macete legal, assim, para quem não sabe fazer agachamento, é botar um step na frente dele, um step em pé. O que a gente faz? A gente encosta o bico de um pé, pode ser a perna direita lá, o membro inferior direito. Encosta o bico do pé no step e diz para o aluno, executa o movimento e não derruba o step. Ou seja, não projeta o joelho à frente, porque o pé dele vai estar fixo, o pé dele vai estar parado. Quem vai estar se mexendo é o joelho. Então, se o joelho empurrar o step, é porque ele está passando da ponta da linha do pé de forma excessiva. Ele pode encostar, mas não ficar derrubando o step, entendeu? O quadril tem papel importante na amplitude do movimento. O que é a amplitude do movimento? A relação força-comprimento da contração. Analisando de fora, só de uma forma mecânica. O que é isso, Gustavo? A amplitude do movimento é até onde ele desce e até onde ele sobe. Qual é a amplitude? Onde ele anda com o movimento. Então, ali, o quadril tem um papel importante na amplitude do movimento. Aconselhamos a amplitude ser limitada pelo comportamento natural do quadril. Ou seja, se o aluno descer e o quadril, né, a pelve, por exemplo, ali, fazer uma retroversão, esse é o ponto máximo da descida. Ou seja, quando o aluno está fazendo o movimento de descida do agachamento, o bumbum, entre aspas, entra no corpo ali, ele já está fazendo uma anteroversão de pelve, de quadril ali, né? E isso está tirando a curvatura natural da lombar dele, sobrecarregando os discos com uma compressão interna discal, a parte anterior, na verdade, e isso pode causar lesão para o aluno. Fora o alongamento de estruturas que atravessam, que acompanham ali a linha da coluna, né? Estrutura ligamentar, muscular, entre outras, né? E o próprio quadril, diminuindo o espaço intraarticular e desordenando a ação de linha de força, né?
Então, ali, ó, uma retroversão, este é o ponto máximo da descida. Então, assim, pressões, desconfortos lombares e do próprio quadril. Sempre alinhar a força externa, no caso dos agachamentos, ao ponto fixo do movimento, pés e tornozelos. Aqui tem um detalhe muito importante, né? Que é mais difícil, não é tão comum acontecer com peso livre. O que é peso livre? Peso livre é um agachamento na barra, né? Um agachamento na barra livre, um agachamento com halter, seja pau-barra, seja pau-halter, anilha, qualquer peso, qualquer força externa móvel, né? Móvel no sentido de poder levar para um lugar, levar para o outro, ser totalmente livre aquele objeto. Então é mais difícil de acontecer. E essa questão acontece muito na barra guiada, no agachamento guiado. Muitos alunos, o agachamento com bolão também, isso é muito comum, o agachamento com bolão. Então vamos dar esses dois exemplos aí. O agachamento na barra guiada, muitos alunos colocam os pés bem à frente da linha do vetor de força principal, que é a barra, o chão, e eles se escoram na barra, Então, naturalmente, esse movimento, tu podes olhar a prática lá, quando tiver um aluno executando, ou tu mesmo executar na frente do espelho, naturalmente tu já tira quase todas as curvaturas da tua coluna vertebral, e isso a gente já viu o que pode acontecer na coluna, né? A gente eliminar as curvaturas naturais, a gente causa uma sobrecarga interna e externa na coluna que geralmente causa dano. Então, o agachamento no bolão, o agachamento lá na barra guiada, ele deve ser muito cuidado na execução do aluno, para que ele sempre tenha a ação da linha da força, fazendo com que o mais próximo possível, ombro, joelho e tornozelo estejam numa linha reta, porque geralmente o peso está em cima dos ombros, né? O peso externo, a força externa. O quadril que vai para trás, fazendo uma mola e equilibrando essa força, permitindo que a gente agache sem cair. Então, sempre o pé na linha da ação da força. No agachamento do bolão, onde as pessoas geralmente se escoram na parede e colocam os pés lá na frente, a gente tem que tentar deixar o aluno o máximo possível em posição ereta e dizer para ele, tem uma técnica muito simples de fazer o agachamento no bolão, é dizer para o aluno, coloca o teu bumbum, quando estiver embaixo do bolão, coloca embaixo do bolão, não do lado do bolão, coloca o teu bumbum embaixo do bolão. Assim a gente consegue executar o movimento natural daquela mola que a gente falou agora há pouco tempo, né? Então, estaríamos agachamentos, né? Levando em consideração o anterior, alinharmos verticalmente tornozelos, joelhos e ombros. Então, são dicas que valem ouro para esses exercícios que são tão usados, tão utilizados, tão passados para membros inferiores e que são bacanas, são muito efetivos para a questão muscular, mas, ao mesmo tempo, podem trazer questões ruins para o aluno se for executado de forma errada, né? Quantos alunos, pessoas que vão procurar uma academia para fazer musculação se machucam fazendo a musculação. E a gente tem que ter ciência também, até um pouco de paciência, porque esse conhecimento todo que a gente tem, essa ideia toda mecânica, biomecânica, fisiológica, anatômica, muitos alunos não sabem, desconhecem. E até por uma questão cultural, o aluno acha que fazer musculação, que fazer um exercício, levantar peso, qualquer um levanta, eu olho lá, identifiquei, ele está fazendo um agachamento, está fazendo um tríceps, está fazendo um supino, eu vou fazer também, é fácil de fazer isso. Só que o aluno não tem a menor ideia da repercussão externa e interna que um exercício feito de forma errada pode causar na estrutura dele. E geralmente ele não dá importância, às vezes a gente vai, ele fala com o aluno, entra num ouvido e sai no outro. Muitas vezes esse aluno não dá importância porque a lesão não acontece na hora. Não é na hora que a lesão acontece, a lesão é cultivada, O aluno vai, faz academia. Mas como é que eu estou com uma hérnia se eu sempre fiz academia? Ô, cara pálida! Sempre fez academia de uma forma errada. A academia não dá hérnia, a academia não machuca ninguém. A musculação é a modalidade mais segura que existe. Então, se o aluno chegou a ter uma lesão, ele malhou errado. E a gente tem obrigação de chegar nesse aluno quantas vezes forem necessárias e dizer para ele, fulano, faz um movimento assim.
fulano, faz um movimento assim. Então, eu espero que isso aí seja rotina da gente dentro da sala da musculação, corrigir, ver o aluno, porque a gente trabalha com saúde, a gente não trabalha com hipertrofia. Hipertrofia é uma ferramenta do nosso trabalho, mas a gente trabalha com saúde. E para tentar a saúde do aluno, do indivíduo que está aqui conosco, a gente tem que ter esses cuidados. E, às vezes, também gastar um tempinho, às vezes dá para perguntar para o aluno, tu quer que eu te ensine? Tu quer ouvir porquê daquilo que eu estou falando? Aí a gente chega num entendimento maior e a gente, entre aspas, gasta menos tempo com esse aluno, né? Vamos falar da questão agora dos abdominais. Não menos importante, e exemplos práticos sobre essa questão, a gente recebe muitos alunos, eu já recebi ao longo da jornada aí, de sala de musculação, já recebi muitos alunos fazendo abdominal com a cervical rígida, pescoço duro, sem piscar e olhando com um ponto fixo. Olhando com um ponto fixo. Ah, mas o professor lá falou que é assim. Ah, caceta, cara pálida. Não é assim. Não é assim. Por isso que, às vezes, sobrecarrega a estrutura da cervical, a musculatura da cervical, que atravessa a cervical ali, faz um movimento errado. Outra coisa, sobe tudo, faz flexão de tronco, trabalha reto femoral, de pessoa, sobe tudo. Até dá para fazer como variação, mas abdominal não é isso. Abdominal é só flexão de coluna. A gente flexiona e desflexiona a coluna. Abdominal flexiona a coluna. Então, um entendimento básico em relação aos abdominais é que os mesmos fazem flexão da coluna e não do tronco como um todo, né? Vamos botar um O ali que faltou essa letrinha aqui. Não do tronco como um todo. Então, dizemos, essa palavra aqui, então, vamos corrigir. Então, falamos que enrolamos e desenrolamos a coluna em sua execução. Ou seja, a gente enrola e desenrola a coluna. Esse é o trabalho mais efetivo do abdômen. A cervical faz parte de todo esse processo, então não deixamos a fixa, né? Ela enrola e desenrola junto com o movimento. O segredo do abdominal é sempre, entre aspas ali, né? Assoprar os joelhos, ou seja, às vezes a gente sobe a cabeça, outras vezes a gente sobe os joelhos. Portanto, a gente expira sempre quando a gente está, entre aspas, comprimido, quando a caixa está comprimida, quando tem menos espaço, a gente expulsa o ar, e quando tem mais, a gente puxa. Isso é uma questão mecânica bem fácil de entender e assimilar também. Vamos lá para outra questão agora. A questão do alongamento e da flexibilização, né? Ali, o alongamento é feito no final do treino. Gustavo, mas eu quero fazer antes. Tudo bem, pode fazer antes, não tem problema nenhum. Só que a gente tem que explicar para o aluno a questão da intensidade, né? O aluno não sabe. Praticamente, de uma forma sensória, ele não sabe o ponto que ele tem que ir, o ponto que ele não tem que ir. Então, a melhor coisa prática para ele entender, não força, não pode sentir desconforto para alongar. O alongamento serve para um relaxamento muscular, ou se for feito antes, para um preparo, né? Ele não serve para ganhar amplitude do movimento do músculo, para ele alongar, para o músculo ficar maior, mais comprido. Então, o alongamento é feito no final do treino com o intuito de relaxamento. Isso aqui é uma regra, ó, é uma regra. Claro que na literatura vai ter orientações de tempos diferentes, mas a gente usa esse tempo como padrão. Padrão, coloquem isso na cabeça. Padrão. Então, seguramos de 10 a 15 segundos em cada posição até o limite fisiológico do músculo. Não forçamos e nem sentimos desconforto. Melhor forma que o aluno leigo tem para entender o que é alongamento e o que é flexibilidade, né? Observação ali, ó. Alongamos prioritariamente as musculaturas trabalhadas no dia do treino. Como a gente vai ver mais ali da frente, mais ali embaixo ali, a gente divide a estrutura em treino A e treino B. Então, quando eu faço o treino A, eu alongo as musculaturas que eu exercitei no treino A. Quando eu faço o treino B, eu alongo prioritariamente as musculaturas que eu treinei no treino B. Se o aluno chegar na frente do quadro que a gente tem lá e diz, eu quero alongar tudo. Pode alongar tudo, meu filho. Alonga que é bom. Se tu tem tempo, alonga. Não tem problema nenhum. Então, ali, ó. E agora, para a gente flexibilizar, para trabalhar a questão de flexibilidade,
a gente segura a posição por um pouquinho mais de tempo, né? E a gente passa do limite fisiológico do músculo. Aqui o aluno sente um certo desconforto por estar forçando a musculatura. Ele está passando o limite fisiológico do músculo ali e vai ter uma ruptura de fibras em série. Isso vai gerar uma reconstrução, uma adaptação, e ele vai ficar com o músculo mais comprido. Não é legal, não é bacana a gente flexibilizar todos os dias a mesma musculatura e tampouco flexibilizar as musculaturas que a gente trabalhou no mesmo dia. Porque, como a gente viu antes, lá no módulo de musculação e cinésio, a gente tem uma lesão em paralelo, entre aspas, e uma lesão em série. E isso causa dano, pode causar até um dano articular. Então, a gente faz de tudo para ter o máximo de segurança possível para a aplicação dos exercícios que a gente propõe ao aluno. Ali, como eu já estava falando, observação, flexibilizando as musculaturas que não foram trabalhadas no mesmo dia de forma pontual. Então, aqui a gente vai para uma parte muito importante também. Lembra lá que eu comecei falando sobre o aluno entender que o processo de treino, ele tem que ser um método único, uniforme, para que o aluno saiba que o que ele está executando não é o treino do professor Gustavo, não é o treino do professor Matias, do Felipe, etc. É o treino da academia. E é muito bacana também a gente ser honesto com a gente mesmo, quando a gente ouve críticas e quando a gente ouve elogios. Por que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo? Existem muitos alunos que, claro, por forma natural, dizem que o treino do fulano é muito bom, o treino do fulano é nosso, o treino dele é fantástico. E quando a gente conversa entre nós, professores, que a gente sabe o que está sendo feito, a gente sabe o que está sendo aplicado, e até mesmo como colegas, a gente sabe o que cada um sabe no processo de construção de treino. Uma maneira legal, correta e honesta é não se deslumbrar com esse elogio e entender que ele é, muitas vezes, um elogio mais de intimidade, de empatia, porque para o nosso treino ser bom mesmo, para o nosso treino ser bom, a gente tem que ser capaz de fundamentar cada etapa que a gente está aplicando no aluno. Ou seja, a gente tem que saber o porquê, o pra quê e o quando a gente aplica cada exercício. E eu pergunto, tu sabes o quê, por quê e pra quê? Então, quando a gente souber o máximo possível do quê e pra quê, daí sim o nosso treino vai ser bacana, o nosso treino vai ser legal. E quando a gente ouve isso de um aluno, que o meu treino é melhor que o do ciclano, do fulano, a gente tem que tomar de consciência ainda mais e buscar conhecimento e buscar saber fundamentar as coisas. Porque senão a gente vai ser quem? A gente vai ser professor de mentira. A gente vai ser professor de mentira. Existem muitos professores de mentira que são mais valorizados do que realmente eles sabem do que eles são. Então, a gente não quer esse processo na academia, a gente quer o processo mais honesto possível na construção de um treino do aluno. Espero que tenha ficado claro essa parte filosófica dessa parte do treinamento da gente aí, né? Então, ali, organização base do programa de treinos. A gente aqui na academia, a gente divide fundamentalmente em treino A e treino B. Ali, quando a gente só tem um treino, o aluno, por exemplo, o aluno vem 3 vezes por semana, ele só tem um treino, ele não tem nem a ordem de que dia ele vem 2, 3 vezes por semana, a gente constrói um treino. A gente chama esse treino dele de treino A. Agora, o aluno pode vir 4 vezes por semana, 5, 6 vezes por semana. A gente chama o treino dele de A e de B, ou seja, ele faz um dia o treino A, outro dia ele faz o treino B. Ele descansa de forma ativa, descansa a musculatura que trabalhou num dia, no outro fazendo outros grupamentos musculares. Então, para a gente ter um processo de método, continuar no entendimento de método, o treino A em conjunto com o B, os grupamentos básicos do treino A são... Ali no caso único de treino, né, a gente coloca daí os exercícios lá, como a gente viu antes, os exercícios multiarticulares, de maior assimilação, que envolvem mais grupamentos musculares, e o máximo de exercícios que a gente pode, estabelecendo tempo
e o objetivo de cada aluno, né? Então, no treino A, a gente prioriza, isso é método, eu posso chamar de B, eu posso chamar de Z, eu posso chamar de treino C, eu posso chamar do que eu quiser o meu treino, mas como método, no treino a gente trabalha fundamentalmente os peitorais, tríceps, os deltoide anterior e deltoide médio, né? A gente trabalha os quadríceps, trabalha os glúteos, abdominal reto, porque até tem na nossa nomenclatura abdominal supra e infra. Na verdade, não existe abdominal supra e infra, existe a porção infra-umbilical e supra, mas o abdominal reto é um músculo só. E na verdade, quando tu faz um abdominal simples, tu trabalha todos os músculos do abdômen. Até o transverso, que é o único grupamento ali do abdominal que tem as fibras nesse sentido. Como a gente trabalha, uma pincelada lá, a dica para ti, ó, que é cinésio, né? Como eu trabalho o abdominal transverso? Tem um jeito específico e, na verdade, o único jeito para trabalhar o transverso é redução de perímetro abdominal. Tu coloca o aluno em pé, ele expira, faz barrigão e inspira fazendo barriguinha. Ou põe um peso, deita ele, põe um peso em cima do abdômen dele, faz ele levantar e baixar o peso. Assim a gente trabalha de uma forma mais eficaz a questão do abdômen transverso, né? Vamos lá. Então, como eu falei antes ali, a gente, para o entendimento, para uma linguagem mais coloquial, né, mais informal entre nós mesmo, quando a gente vai falar para o aluno e tal, a gente sempre fala que o treino A é o treino de empurrar, ou seja, peito eu empurro o peso para cima, tríceps eu empurro o peso para baixo, desenvolvimento eu empurro o peso para cima, chuta-chuta eu empurro o peso para frente, agachamento eu empurro o peso para cima. Então, o treino A a gente diz que são os músculos, as musculaturas, os grupamentos de empurrar. Por outro lado, o treino B, os grupamentos bases do treino B são a parte posterior, né? Tudo que puxa. O deltoide posterior, trapézio, latíssimo do dorso, bíceps, os isquios, a panturrilha, os adutores, os abdominais oblíquos, que a gente divide ali, né, para variar, para o aluno variar o abdominal, o exercício do abdômen, a gente coloca os abdominais oblíquos, a lombar e os paravertebrais. Claro que lá no treino A, a gente trabalha a questão das rotações, né? Rotação interna, rotação externa, que muitas pessoas chamam de exercício de manguito. E no treino B, a gente trabalha a questão do antebraço, flexores de punho, extensores de punho, os pronadores, enfim. Mas isso são as exceções, né? São os complementos para o treino ficar mais completo possível. Então, a gente diz que o treino B é o treino de puxar, enquanto o treino A é o treino de empurrar, né? Então, por óbvio, a gente pode fazer outras combinações que mais se aproximam às necessidades de cada aluno individualmente. No entanto, essa é a sequência e base que a gente segue para a uniformidade e maior segurança possível no processo de treinamento. Um bom exemplo para a gente estabelecer essa ordem são as aulas de funcional, ou seja, se o aluno sabe que o programa A exercita determinados grupamentos musculares, faz determinados exercícios e tal, e o B faz outros grupamentos, outros exercícios, o aluno mesmo, por si só, ele pode se organizar. Ele pode se organizar para treinar a questão que a gente falou anteriormente ali, que é a flexibilização da musculatura. Ele pode se organizar para vir fazer um treino de musculação, trabalhar a questão mais de força, de uma forma mais ampla na musculação e fazer o treino de funcional. Hoje eu vou fazer um funcional e vou fazer uma musculação. Então eu vejo qual é o meu objetivo principal. Meu objetivo principal é a força. Então, eu faço primeiro, eu executo primeiro o meu objetivo principal, eu faço o treino B ali e depois eu sei que tem alguém de funcional o treino B, eu vou executar as mesmas musculaturas, eu vou terminar de fadigar essa musculatura e eu vou proporcionar a ela um dos princípios básicos da regeneração, do crescimento, que é o descanso. Uma musculatura treinável e que treina precisa de descanso. Então, se a gente não tiver esse método, essa segurança na aplicação e no entendimento dos alunos, a gente vai fazer com que ele treine a musculatura de bíceps, de peito, de tríceps, enfim, no dia, e treine e force, enquanto ele deveria estar descansando no outro dia, ele faça os mesmos grupamentos, os mesmos exercícios com os mesmos músculos. Então, por isso que é muito importante respeitar o método da academia.
E não o método do professor Gustavo, do professor Felipe, do professor Matias, é o método da OX, para a gente proporcionar segurança e eficácia para o treinamento do aluno. Eu espero que esse apanhado desse módulo 6 ele tenha sido bem efetivo no entendimento de conduta, porque se a gente prestar bastante atenção nesse módulo, a gente praticamente, mesmo que a gente não consiga fundamentar, como eu falei sobre a questão de um bom treino lá, esse professor passa um bom treino, mas muitas vezes ele não sabe fundamentar aquilo que ele está fazendo, mesmo que a gente não saiba fundamentar todo esse processo de organização no espaço, no tempo, para com os alunos, saber o que aplicar, na hora que aplicar, saber o método, a gente está proporcionando a ele, mesmo que às vezes sem ter um entendimento pleno, segurança e eficácia para o treino. E a partir do esqueleto que está exposto aqui por mim, a gente pode aprofundar cada item que a gente tenha dúvida. Aí já é uma questão de vocês. O conhecimento, ele se transforma, ele se constrói e ele se passa. Mas, fundamentalmente, para quem quer, o conhecimento se busca. Então, eu espero que a aula tenha sido bem proveitosa e, a partir de agora, é só aprofundamento. Vamos trabalhar. Um abraço para vocês e até uma próxima aula. Show.